começar mais um episódio do Pod das Mamis. E hoje eu tô com uma amiga, gente, do coração. Estou aqui muito feliz que ela veio participar do nosso Pod das Mamis, né? Exato. Que é a Maria Cândida, ela é apresentadora, ela é jornalista, ela é mãe da Larinha e ela vai falar pra gente, contar um pouco como foi a gravidez, como é ter uma filha única. Como é ser filha única. Ser filha única também. Muito bem-vinda, Maria. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada pelo... Olha, do fundo do coração, eu queria ter vindo mais, assim, antes. Não deu, a gente não encaixou, mas agora eu falaria tudo. Vocês podem perguntar tudo. Tudo tem hora certa. Exato. E a Ingrid me viu de barrigona, né? Potente, grávida, viu no pós-parto, com depressão pós-parto, enfim. E hoje minha filha tem 18 anos. Nossa! E tá viva, tá feliz, tá tudo bem. Apesar que não tive leite, milhões de coisas aconteceram. Como foi gerar pra você? Foi ótimo, porque eu achei que gerar tava ainda naquele momento de... Oba-oba. De oba-oba. Que lindo o gerar. E aí o corpo vai mudando. Ai, que bonito, engordei um pouquinho, e depois, e como isso, como aquilo. Você não tem noção, pelo menos eu, né, mãe de primeira viagem e filha única, não acostumada com bebês, eu não tinha a mínima noção que era pegar um bebê de fato e o bebê reagir. Eu fiz tantos cursos, juro, e eu sou fanática do aprendizado. Então eu fiz vários cursos pegando o bebê, dando banho, não sei o que, e ria, e não sei o que. E, sabe, eu achava que ia ser muito simples. Fácil. Mas e ela não parou na gravidez dela, né? Você, toda hora que encontrava ela tava fazendo alguma coisa. Não, eu trabalhei o tempo todo. Verdade. Um dia antes eu tava na hidroginástica, que eu fazia hidroginástica, fazia yoga. Milhões de coisas aconteceram que eu tive placenta prévia. É isso depois, que eu ia perguntar, foi tudo bem na gravidez? Eu tive placenta prévia, acho que muita gente não sabe o que é. É quando a placenta, ela cobre o colo do útero. E aí, eu seria uma pessoa que morreria no passado. Porque eu precisaria de cesárea. Sabe aquelas mães que morriam no passado? Porque o bebê não passa, porque tem a placenta. Então, assim, eu teria que fazer cesariana. Quando eu tinha uns 6 meses de gravidez, aí ele falou pra mim, o médico, né? Você descobriu só com 6 meses? Com 5 meses e 6. Aí eu falei, daí eu achava que também dominava, né? Eu falei assim, não, a gente precisa resolver isso, não sei o que. Daí fazer yoga, fazer hidroginástica, fazer milhões de coisas pra ajudar aquilo, né? Liberar. Só que não aconteceu. Então, a Lara nasceu com data marcada. Eu quis 7 horas da manhã, porque eu não... Cesárea. Que eu não queria muita gente na sala. Então, assim, eu fui... Os dados todos, as estatísticas, quem à noite me falava que era uma mulherada, muita gente. Então, eu planejei tudo isso. A única coisa que eu não planejei foi receber o bebê. Assim, eu planejei até, mas foi totalmente diferente do que eu imaginava. E também naquela época não tinha doula, né, ainda, né? Não tinha um monte de coisa. Pra ensinar, né? Acho que até tinha, mas ninguém... Não era como era hoje em dia, né? Que ajuda e tudo. É tipo aquele meme, expectativa, realidade, né? Que você imagina uma coisa, a hora que chega não é nada, por mais que você estudou. E a Mar fala, você entra na maternidade com 2 e sai com 3. Você entra você e seu marido, você fala. Normal, eu falo que é a coisa mais estranha. Se você parar e pensar, você entra, você e seu marido, e você sai com um ser. Tipo, como você entra num lugar e sai com outra, exatamente, sabe? Você tá saindo com um ser que depende totalmente de você. Eu falo muito isso aqui. Então, mas você sabe disso, porque assim, todo mundo fala que é isso que acontece. Então, eu sabia de tudo que ia acontecer. Né? Eu sou jornalista, então assim, eu li aqueles livros, Esperar, lembra aquele livro, Esperar que está esperando? Eu li inteirinho, acho que umas 2 vezes, li aquele 1 ano depois, o que esperar com 1 ano, enfim, eu realmente me muni de muita informação. Mas não adianta, só tendo que você, assim, é ótimo você ter informação, mas não adianta, na hora que você olha, aí você... dá uma coisa estranha, assim, é uma felicidade e uma angústia. Assim. Eu vou fazer uma pergunta que muita gente, eu acho que eu já contei aqui, que me falaram, cara, que surreal, estão me contando isso. Eu tava pra parir uma semana antes, sentou uma mulher, tava num restaurante japonês, sentou uma mulher ao meu lado e falou assim, quando é? Eu falei, daqui 1 semana. Eu também tive que marcar que o meu foi pélvico. E aí ela falou, olha, não se assusta se você não amar quando nascer. Eu falei, Tipo, Nossa. eu fiquei, a mulher tipo... do restaurante falando. Literalmente isso. Eu falei, quê?
como assim? Não faz sentido o que você tá falando. Tipo, não falei pra ela. Eu fiquei mal. Fiquei quieto. Lembro até hoje essa frase. Cara, eu achei a pessoa mais estranha do mundo imagino, me falar né? isso. Mas a hora que nasceu, meu primeiro, eu senti um amor. Você teve esse já? Amor, É. sim. Jura? É uma sensação... Não, quando vem o bebê, é uma coisa totalmente diferente, né? Aquele ser inexplicável, humano. né? Mas é que o meu inexplicável, segundo é. eu não tive esse amor. Logo Não? que nasceu. É louco, né? Por não, quê? Não é. Eu acho que também tem uma explicação. Meu segundo foi bem complicado. É, isso quer dizer, é. não é, foi muito tenso. Não é que eu né, não seu tive parto, amor, então mas amor. não foi a mesma Sim. coisa. Não é, É que gerar... não foi a mesma emoção, uma emoção, assim, que Não, você tá não muito foi. preocupada. É, eu mas tava- não é amor, É. né? Eu É, acho. não, mas foi tudo muito estranho. Eu não vou. Gente, eu sou apaixonada, eu amo meus filhos, sempre me sonhei em ser mãe. Mas assim, quando nasceu, não foi tudo isso igual o meu primeiro. E eu falo que por mais que é bom ter a informação, que no meu caso, o segundo, no primeiro eu não tive, eu não pesquisava, não queria saber. Eu fui aquela mãe que eu não queria saber, sabe? Ah, tá bom. Assim, Nem o sexo, não, nada? isso eu queria. Aliás, o pai queria saber. Pra mim, tanto faz. O meu médico falou: olha, ele só vai escolher com 15 anos, então tanto faz o sexo. sabe? Moderninho, médico, Super. ótimo. Então, assim, foi muito estranho. isso. Por isso que eu pergunto pra muitas mães se teve esse sentimento. Agora, quando você me falou, quando a Lara nasceu, eu tive esse problema de placenta prévia, e aí o médico, o meu ex-marido pegou o bebê, levou pra não sei aonde, e o médico ficou tentando tirar aquela placenta. Ah, tá. Você ficou na. O meu segundo. O foi assim. meu cardio, né, o meu coração, ia lá nas alturas e ficava... Mas eu tava lá, eu não sabia direito o que tava acontecendo. Apesar de você ficar consciente, você não sabe, né? Não, é muita Acabou de nascer o emoção, bebê, né? aí de repente eu vi meu ex-marido chegando, porque ele deixou o bebê, não sei o quê, e ele viu que eu vai ver tava... o peso, Ele fez uma operação em mim, por isso que eu Sim. tive muita dor. Eu tive muita dor, assim. Durante a operação e depois. Da operação, não. Depois. Depois. Porque eu achava que, assim, fiz... Que ela ia ficar logo, ótimo, porque e eu sou... acabou, entendeu? Não, porque eu sou muito rápida. Não aprendi, assim, realmente, eu sou rápida Sim. pra fazer as coisas. Eu viro chaves rápido. E como você falou, você foi muito ativa na gravidez, né? Ela Super viajou bem. com 8 meses, não 8 foi? meses. Eu fui fazer uma entrevista com o Ridley Scott até o Ai, que diretor de legal, cinema. sim. Aí meu ex-marido foi junto, porque no fundo acho que a gente falou que era 7 meses, né? Ele senão foi não junto, falou, pode. vai que acontece alguma coisa. Ainda a gente foi pro Castelo de Carlos, que era na França. Ele tirei foto, grandona. Tenho todas essas fotos, eu não sei onde estão, mas assim, é legal. A Lara foi pra muito lugar, desde muito nova, quando era na barriga. Nossa, viajei muito, fiz muita atividade. E hoje ela é uma pessoa muito mais calma que eu. Olha que loucura. Jura? Mas também teve essa confusão aí na minha... quando eu pari. Porque eu também não esperava. Ninguém esperava. Então ele teve que fazer uma cirurgia. Lá. Pra tirar, e a placenta não saía. Você faz cirúrgica com um bebê pequenininho, Nossa. né? Nossa. E você teve que você tirou alguma parte de útero, essas coisas na gravidez? Nada, não, nada. só Ele foi a conseguiu. placenta. Mas eu lembro que meu ex-marido falou: que ele ia fechar pra abrir de novo. Eu não sei. Teve essa fala aí de tanto que eu sangrava. Complicado foi. Nossa. Mas a coisa que eu não indico pra ninguém. Não que eu não gostei. Eu não indico pra ninguém. E é uma coisa que você tava lá, porque a Ingrid fez a antessala para receber eu já sei convidados. O que você vai falar. Verdade. Por favor. Assim, tanto que eu nem vou visitar a mulher depois que ela tem filho. Eu não vou. Eu sei. Maria, Mas pelo amor de Deus, eu morrendo de dor. E olha que eu tinha uma sala separada, É né? verdade. Ela ficou Mas em é sala. angústia, aquelas pessoas chegavam, elas ficavam o Horas, dia inteiro. Meu pai ficava o horas. dia inteiro. Eu sei. O dia inteiro levavam foto minha de porta-retrato meu. Enfim. Ainda porque mais era uma você festa sendo pra todo conhecida, mundo. né? Era Você uma- tinha Não, mas era só família e amigos. Tá. Mas eu tava com muita dor, eu não tinha leite. E aí eu também não sabia, falaram que eu teria leite, porque eu fiz uma operação de redução de seio quando eu tinha uns 22 anos. E aí eu não tinha leite. E a mas gente foi fazia por de isso? tudo. Falaram, nunca ninguém me explicou. Não, pode ser. Então- Eu fiz também a redução, mas depende do médico. Às vezes eles podem cortar alguns e pode bloquear. E sim. Até a gente entrevistou e acho que alguém falou isso.
Gente, a Aline de amamentação. Ah, foi verdade. Então, ela Eu também não lembrei. teve? Não, ela tava explicando ela sobre explicou isso. Eu sobre tive isso. leite. Eu fiz a mamoplastia também, eu fiz a redução e coloquei silicone, mas eu amamentei normal. Engraçado, Normal. né? Então, não Mas sei ela se foi outra explicou- época. não que é, pode é- ter, no Ela seu explicou caso. que Então. tem médicos e médicos e pode sim ter, tipo, cortado alguma... Então, aí eu tentava, porque eu queria amamentar. Toda mãe quer amamentar, E não é né? isso, é criado essa expectativa, né? Colocado, imposta também muito isso. Você tem que amamentar, você tem que fazer, Mas você tem que... é o ideal, né, pro Óbvio. bebê. É, lógico. Agora, o que aconteceu é que eu tinha muita dor, aí chegava a enfermeira, ai, mãezinha, e não sei o quê. Aí me dava um negócio no nariz pra descer o leite. Aí não sei o quê, ai, fica calma que vai descer. Eu comecei a ficar tão nervosa, Angustiada. tão ansiosa, e acho que tudo isso foi um tumulto Mas grande é por pra mim. isso Mas a depressão veio logo na maternidade? Não, veio não, uns, né? uns 20 dias depois, assim. o Que não era o Blue, bem- não era o Blue, não? foi depressão mesmo pós-parto, porque a minha avó materna teve depressões seríssimas de internação. Tá. Então eu já tinha no meu Essa DNA Predisposição. predisposição, só que eu nunca tinha tido. A primeira depressão que eu tive foi a depressão Você pós-parto. nunca teve nenhum sintoma, indício, nada. Nada de depressão Sim, mesmo, sim. de olhar pro teto e achar que Sim. você assim, tá no mundo de Matrix, não sei se eu tô aqui ou tô do outro lado do mundo, na lua. Assim, tristeza. A Lara ficava aqui no Sim. meu peito e eu praticamente não falava, eu não sabia o que fazer, sabe? Meu Assim, Deus. ficar, então, Isso com 20 dias dela. né? depois de 20 dias, depois de uns 20 E ela já dias. tava na mamadeira, foi direto pra mamadeira. Então, também foi um problema. Foi um Por quê? problema, né? Porque o médico, o pediatra falava, entra com uma madeirinha, porque ela saiu do hospital, acho que eles já deram um pouco de... Sim, eles deram no copinho. Aí ela saiu do hospital, ela só chorava. De Essa menina fome, chegou, meu ela Deus. só chorava e ninguém sabia. Ai, tá com cólica, tá não sei o quê. E eu contratei uma babá novinha que sabia menos que eu. Aí meu ex-marido contratou no dia seguinte, que só chorava, ninguém sabia fazer nada, contratou uma enfermeira do hospital da Sim. maternidade Tava eu e a babá, assim, olhando a Lara e eu prestei atenção nas aulas, entendeu? Sim. Porque ninguém sabia nada, entendeu? Era uma mocinha que nunca tinha tido filho e a gente contratou. Não, vamos contratar antes e tal. Ela E morava você na não casa. teve apoio, não? Sua mãe te ajudou? Sim, só que eu não queria muito a ajuda da minha mãe. Minha mãe queria ficar, mas por eu me sentir tão tumultuada, eu não queria gente. Entendi. Né? E eu lembro que fazia muito calor. Sabe esses calores que estão tendo agora? Fazia muito calor. Foi dezembro. Eu tive Era o um meu em calor, a novembro. gente não tinha Fevereiro, um calor ar-condicionado. horrível. Lembro que a gente tentou comprar ar-condicionado, a gente comprou um ar-condicionado móvel, porque até é uma coisa que ninguém imagina, um ar-condicionado. É prioridade, porque assim, tava muito Não, quente. e tem os hormônios, né? É. Porque os hormônios, acho que na gravidez Tudo. é impressionante. Você vai tendo um calor que é e amamentar com uma criança, né? Tipo, você já tá muito com os hormônios bagunçados. E a depressão também mexe muito, né? E- E Então- você demorou pra procurar ajuda médica, assim, da depressão? Ou você se Não, deu conta você- que tava na depressão? E Como você se deu Como- conta? Porque eu Ou a fiquei enfermeira fora te do falou, normal. você ficou Eu fora? fiquei fora. E meu ex-marido também começou a perceber. Porque assim, eu não conseguia conversar assim. Não Sim. conseguia. Eu não conseguia conversar. Eu andava como se estivesse assim. Sabe, eu não falava, pegava o bebê, eu ficava de madrugada, porque aí que tá, eu não conseguia amamentar e eu queria dar o colosso pra não tirar o peito, e o pediatra falou, dá uma madeirinha, não vai ter problema. Porque ele já sabia que eu não Não tinha ia leite, ter leite. que não ia dar certo. Aham. Só que eu não seguia a instrução. Você não se E aí, conformava, eu não né? me conformava. Então, eu dava um pouquinho só da mamadeirinha e tentava. E de madrugada, ela acordava de cada 30 minutos. Ela Meu acordava. Deus! Aí eu fome. ficava na cadeira, do lado do berço, punha no peito. Aí punha no outro peito. Aí ficava 20 minutos. Aí punha no peito, põe no outro peito. Assim, era um inferno. E a babá dormia, porque eu falava, não, eu que quero ficar com a minha filha. Aham. Né? Eu queria ficar. A gente tem muito isso, né? De querer ser a super mulher. E é o que eu falo. Por isso que eu tava falando, óbvio, leite é essencial, é muito bom. Mas se não tem, não é criado
tudo isso desde o começo. Você pode não se apaixonar pelo seu filho, você pode não conseguir amamentar, porque a gente cria, estuda, sim. e você acha que vai ser, como você falou, muito e muita fácil, culpa, né? E aí é o que eu falo, nasce a mãe, nasce a culpa e nasce o coque, né? Porque coque? O coque do cabelo. Exatamente. São fica toda bagunçada, só fica não toma banho. Não toma banho. Não tem tempo pra fazer nada pra você, né? Então, o dia inteiro de camisola. É uma coisa que ninguém, assim, hoje acho que as mães estão falando sobre a maternidade real, consciente e tal. Mas não era assim. Ninguém falava. Não era. Se falava muito pouco e ainda... Na verdade, era tudo um glamour, um sonho. E glamorizavam a maternidade, glamorizavam muitas coisas. E é o que eu falo, no meu primeiro também, trabalhei até o último dia. Eu ia parir no dia seguinte, tipo, acordei, saí do trabalho e fui. E é impressionante. O segundo, como eu tive vários problemas, eu comecei a ver certas coisas. Falava, gente, não é tudo isso. Nossa, não é legal. Nunca me contaram sobre baby blues. Nunca falavam sobre... E olha que eu tive há 10 anos atrás. É muito menos tempo, sabe? Assim... Mas, é lindo gravidez. Eu me sentia péssima, eu me sentia mal. Eu me sentia... Então, mas não era mal que você não conseguia andar, por exemplo? Não, mas ela ficou de cama também. O segundo eu tive... Não, mas a depressão te fez. Porque não, a depressão... não tive depressão. Foi complicações. Eu tive complicações na gravidez. No meu segundo. Primeiro, nada, zero. Nasceu. Só que assim, eu lembro até do primeiro, quando nasceu, eu fui pra casa... Como eu falei, entra 2, sai 3, eu só chorava. Não foi depressão, não foi baby blues. Não, mas aquela coisa hormônio e tal. Mas o segundo, eu tive complicações, que eu fiquei 4 meses deitada, só podia fazer xixi, E eu que sou muito ativa, é muito complicado. Eu acho que as mulheres que são muito ativas, que trabalham fora muito, é uma coisa que é um impacto, assim. Até o segundo, eu acho que já acostumou. Não acostumou, mas você sabe mais ou menos. Agora, quando você, de repente, vem um bebê, eu me sentia numa prisão, assim. Sim, eu me sentia numa prisão. Total, mas é uma prisão. Eu acredito. E é o que eu tava falando, não é falado sem muito ar-condicionado mesmo. Olha que eu lembro, porque eu lembro o calor que eu passava. E não podia sair de casa, porque eu queria sair. Eu queria levar o carrinho. Queria sair. Só que por causa das vacinas e tal. Gente, aquela casa era uma agonia pra mim. E quanto tempo durou sua depressão, você lembra? Acho que uns 7 meses. 7 por meses. aí. Mas eu comecei a tomar remédio rápido. Ai, que bom. Acho que depois de uns 20 dias, assim... constatei, aí eu vivenciei. Eu tinha uma amiga que ficava muito comigo na época. E assim... Eu não conseguia olhar pra você. Assim, eu tava aqui como as pessoas que têm depressão. Você olha pro lado, porque sua cabeça não tá aqui. Você não consegue nem... A pessoa fala, você não consegue pensar. Você não e tá nem raciocinar. escutando. Então, tem mulheres, essas coisas de jogar bebê e tudo, no Rio, sei lá o quê. É uma em 1 milhão, sei lá, 10 milhões, mas acontece. Que rejeita o bebê, né? Não quer ver, lógico. Não, mas eu não tive isso. Eu queria e tal, mas eu não tinha força. Não tinha força. Até que, olha a minha história. Eu ficava à noite, a minha cachorrinha, pequenininha, ela tinha, sabe aqueles ossos? Sabe aquele osso duro? Sim. Então, e o tapete de pelo. Olha a história de novela. O tapete de pelo. Bege, né? Aquele tapete cru e com um ossinho cru também. Um dia, a noite inteira tal, eu caí. Quebrei o meu dedo, aí tive que colocar muleta. Nossa. Aí a gente teve que contratar uma babá pra ficar à noite. Foi aí que eu acho que eu comecei a descansar um pouco. Quando eu entendi que depois de uns 3 meses que... Não, 3 meses não. 1 mês e meio. Você trocava ela, dava banho, dava isso tudo na depressão? Sim, mas eu tinha uma babá que ajudava. E o pai é um super pai. A gente é separado e tudo, mas é um super pai. E ele já tinha tido... sobrinhos, né? Tanto que a minha ex-cunhada, ela teve 6 meses antes um bebê, e aí eu vi o bebê na mão dela, eu não queria pegar. Assim, todo mundo, ai, meu Deus, bonitinho. Eu não queria, porque eu acho que eu devia ter percebido isso, que eu não entendia aquele processo. Eu fui ao contrário, eu pegava a criança tranquilamente, depois de ser mãe eu nunca mais peguei filho. Eu ia dizer, eu não pego o filho dos outros, eu também. Acredita? Não consigo. Agora mesmo, na maternidade, domingo, a avó falou, pega aí, porque a mãe tava dormindo, né, e eu tava montando. Ai, a avó Ingrid...
Pega o Baker pra mim. Eu falei, desculpa, não pego o recém-nascido. E por quê? Não tenho medo, sei lá, um bebezinho, não sei, dos outros, não... Só depois lá por 6 meses que tá todo... E eu já não pegava, e depois do meu primeiro, depois do segundo eu caí com o meu, eu falo rindo, mas... caiu? O meu passou 10 dias na UTI, teve traumatismo craniano, Nossa. foi um horror. Aí depois disso, muito menos isso, porque eu não pegava nem o meu depois, né? Não, minha história é um pouquinho... Tem de tudo. Olha... Eu falo hoje rindo, mas olha... Meu Deus! E você superou, tá aí. Graças forte. a Deus. E ele também ótimo, graças a gente supera, mas o que tem de separação nesse meio de caminho, estatisticamente, né? Depois de um ano, quantos homens abandonam assim, ou separam, porque ainda não tem essa ligação com o bebê, separam, porque a gente tem todos esses processos. Fora que a gente não transa, fora que... Quem que é? Depois de 40 dias tá liberado. Você quer transar com o mesmo bebê? Não, você não tem nem vontade. Exato. Não tem vontade. Então, assim, e isso pega. Os homens hoje estão tentando se desconstruir, eu acho importante, mas a maioria ainda não. Ainda vê a gente como reprodutora mesmo e que tem que estar ótima. Né? Mas é muito difícil. O primeiro ano, né, de filho é muito difícil. Foi o primeiro ano. O primeiro ano é muito difícil. Não que depois é fácil, mas vai mudando e melhorando, né? Eu falo, os 3 primeiros meses é enlouquecedor, os 6 primeiros meses é quase... É assim, os 3 enlouquece o pai, a mãe, todo quem mundo tá de casa. Os 6 é tipo a mãe, e depois de um ano parece que vira uma chavinha, né? Tipo, alivia, né? Então, mas não eram falado muito isso. Graças a Deus hoje tem podcast, tem internet, as pessoas estão falando mais. Eu tive, o meu ex-marido foi muito bacana, inclusive porque depois de 3, agora eu lembrei, 4 meses eu fui apresentar o Oscar, foi em março, então dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses e meio eu fui pra Atlanta, lá pela TNT, que eu fui apresentar o Oscar. E aí até tem uma foto da Lara, ela era bebê no carrinho. Ela foi junto? Você levou? Você deixou? Com ele. E como foi deixar? Foi normal. Super normal? Super normal pra mim. Super normal, assim. Acho que você viveu o processo um pouquinho antes, né? É o que você falou, numa prisão de tudo, porque tem muitas mães que têm dificuldade de largar o filho. Eu, por exemplo, assim, o meu primeiro... Eu sou muito desapegada, de verdade. Eu sou muito de boa prática, não sei o quê. Mas eu não conseguia me desapegar e sair para viajar e sair. Eu me separei também do meu primeiro marido com 1 ano e 6 meses do meu filho, 1 ano e 9 meses. E até aí eu nunca tinha ido viajar longe, trabalhar, sair, não sei o quê. Tanto que quando eu me separei, na mesma semana, apareceu um trabalho que eu ia ter que passar 1 semana fora. Eu falei, cara, 1 eu não consigo. Eu posso 4, conseguimos diminuir, não sei o quê. Fui passar 4. Depois disso, foi uma viradinha de chave. Eu falei, gente, que delícia. Eu tô me redescobrindo, mas acho que demora pra gente se redescobrir. Eu queria trabalhar. Mas eu fui igual a Maria, eu também fui. Mas é porque eu me sentia, você tem que se sentir segura com quem é dependente ao seu filho. Então, se tá tudo em ordem, né? Sua casa tá com segurança. A minha era super, mas era uma coisa minha. Eu não fiquei com... Não, eu também fui. E depois a gente viajou, acho que nos primeiros 6 meses a gente foi para um navio. Assim, não tive esse problema, não. Eu queria sair. Né? Como eu falei para vocês, eu sentia que eu estava presa. E como eu viajava muito, tem aqui o negócio Hollywood, né? Eu viajava muito, eu fazia muita entrevista fora do Brasil e tinha momento que eu passava, assim, 15 dias fora, né? Quando eu era casada. E de repente tudo aquilo acabou, parou, né? E depois de 3 meses eu fui apresentar o Oscar, ainda fui pro Caribe, que teve a estreia... Não, eles fizeram as entrevistas do 007, o primeiro, aquele, o Cassino Royale. O primeiro que é o Daniel Craig, que é o loiro. E aí eu fui, fiz as entrevistas e aí eu comecei a voltar aos poucos. Mas... E você não ficou melhor? Não voltou melhor? Melhor. Mas eu ainda tava... Tudo? Mas eu já tava medicada. Aí. Eu já tava medicada. Você tava se medicando ainda nessa volta? Medicada pra depressão. Da depressão, sim. Porque senão não ia segurar, eu não conseguiria. Como eu sabia que eu tinha que trabalhar, porque já tava marcado antes do meu parto.
né? E você sempre quis ter uma filha única, porque você é filha única. Você tinha isso na cabeça ou você... Quando eu era adolescente, eu queria ter mais filhos, né? Tá. Eu quero ter 3 filhos e não sei o quê. Aí minha vida foi se delineando, eu fui entendendo que eu trabalhava muito também. Quando eu tinha 28 anos, eu engravidei. Mas assim, eu usei DIU desde 17, desde que eu transei a primeira vez, eu fui no médico e coloquei DIU. Porque realmente eu não queria ter filho em momento que eu... Da sua carreira, da minha carreira. Não, nem que não fosse o momento apropriado. Tá. Aí com 28 eu tive um namorado, começou a ficar sério e tudo. E vamos ter um filho. Eu conto isso porque assim, eu acho importante as mulheres saberem que muitas serão abandonadas. Sim. Porque na hora de, vamos ter um filho. É o oba-oba. É o oba-oba. Eu lembro que eu liguei pra ele me pediu perdão. Eu fiquei 10 anos sem falar com ele, daí ele foi me pedir perdão várias vezes. Ele, depois, esse ex-namorado, que hoje é amigo Sim. e tudo. Por isso que eu conto essa história à vontade. Porque assim, ele viu o que ele fez, né? Que já vou contar o que ele fez. Aí, tava no ginecologista pra tirar o DIU. Falei, amor, eu tô tirando... Eu ainda liguei o telefone, não tinha celular, eu me lembro. Do telefone, eu falei, posso tirar e tal? Porque assim, era algo em comum acordo. Sim. Nós dois vamos ter um bebê. Estamos decididos, exato. Aí a gente foi viajar, foi pra Nova York, eu engravidei. Engravidei assim, aí era o teste da farmácia. Quando eu voltei, aí começou assim, vamos ver, fazer o teste de sangue pra ver se é mesmo. Mas eu senti um distanciamento. Sim. E a família dele também. Eu virei assim, foi um pouco de... Eu era interesseira, entendeu? Nossa! Traumático da mãe colocar uma foto da ex-namorada no porta-retrato. Meu Deus! Quando eu tava grávida, essa mãe, ela contratou a ex-namorada, que era uma ex-namorada de 10 anos, que era um caso dele, 10 anos, porque a mãe queria que ele casasse. E ele morava com a mãe, né? A mãe hoje deve estar super velhinha e tal. E ele queria que ele casasse com a namorada que ela já conhecia e tudo isso. Eu fui em 6 meses, a gente já tava grávida. E quando eu tava grávida, eu perdi o bebê, né? Não foi uma coisa, não abortei nada. Eu perdi o bebê com 12 semanas. Mas quando eu tava grávida, eu lembro que eu fui até o escritório dele, que era nos fundos do escritório da mãe, aqui nos Jardins. E a mãe contratou a ex-namorada pra ser secretária dela. Então, Meu Deus! eu tava tendo contração, eu já tava pra perder o bebê, eu passei lá, ela tava na porta, ela foi legal comigo. Eu falei assim, eu tô com muita dor e tal, fulano não tá aqui? Eu falei assim, não, ele já saiu. Só que veio a ex-namorada. Então, assim, foi uma situação complicada. Dramática. Horrível. Sabe, de não aceitação e tudo isso. Aí, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tudo isso me fez perder o bebê. Eu não posso falar. Falam que as mulheres perdem. 40% das mulheres perdem o primeiro filho porque tá se adaptando ao corpo. Mas isso tudo psicológico. Imagina, porque chegou uma hora que era assim, tudo que era... não, a gente vai morar junto, vai ter o filho e tal. Começou assim, repente... não vai faltar... mulheres ouçam. Não vai faltar nada para o nosso filho. Fica tranquila. Eu sempre trabalhei. Óbvio que não vai faltar nada, porque eu vou trabalhar, eu vou me vender na rua. Eu vou me prostituir na rua pra dar leite pro meu filho. Mas começou essa história, assim, era tudo um amor, não sei o quê, ginecologista e não sei o quê. Cara, mas não é isso. Exatamente, você falou uma coisa importante. Não vai faltar nada financeiramente, gente, mas falta, assim, às vezes amor, falta o tempo. Mas foi tudo combinado. Tudo combinado. E de repente a pessoa se faz de tonsa. Mas é o que eu tô te falando. Não adianta falar isso que não vai faltar, porque vai faltar. Porque pai separado vai faltar tempo, vai faltar, porque o pai não vai estar lá. Eu tô falando por experiência, porque assim, ele vai continuar trabalhando. Não, mas foi diferente, porque foi diferente. Ele pediu pra engravidar. Ele pediu, então assim, os dois queriam. E aí, de repente, eu fiquei grávida e não era assim. Você quer escutar o que eu escutei no meu parto, no meu segundo? Quero. Dá pra voltar atrás? Dá pra voltar atrás? Dá pra enfiar ele dentro, por favor?
meu ex-marido, tá? Gente. Tipo, querendo ter o filho. Então eu escutei isso no dia que eu cheguei depois da cesárea também. Não foi alguns dias depois, foi depois da cesárea, ainda grog, 11h30 da noite. Dá pra voltar atrás? Mas não foi brincando, não. Nem brincando deveria fazer, mas... Eu falo rindo, porque eu já contei, hoje eu lido super bem, entendeu? Mas assim, eu escutei isso. Então, e aí você se sente sozinha, abandonada. E essa foi minha primeira experiência de gravidez. Aí eu senti muita cólica e tudo. Aí fui nesse escritório. Daí, não sei quem me falou assim, vai no hospital. Daí eu já fui direto pro hospital, porque tava doendo muito e eu comecei a ter sangramento. Sim. Aí eu deixei mensagem na secretária dele, porque naquela secretária eletrônica que existia, Então, minha mãe ainda tem secretária eletrônica. Então, aí deixei e falei assim, ó, não tô passando bem, porque ele tinha, sabe, se falava às vezes comigo. E não deu nenhum apoio, nada? Não. Desapareceu? Não desapareceu. Era assim, eu vou fazer de tudo, mas assim, a gente foi procurar apartamento, tudo, mas nunca dava certo. Aí começou a afastar. Entendi. Até que um dia eu peguei o carro e fui à noite na porta da casa, bati, falei um monte de coisa. Você ainda tava grávida? Tava grávida. Depois que eu perdi, acabou. Eu nunca mais vi por, acho que 10, 15 anos, porque foi muito traumático. Com certeza. Muito traumático. E aí eu comecei a ter dor, não sei o quê. Aí fui no ultrassom e o pessoal médico, né, assim, vai no ultrassom, olha, acho que não tá, eu acho que não tá vivo, não. E pra mim, aquele sonho da gravidez, eu sozinha. Não, nessa hora eu tinha chegado no hospital. Eu saí, comecei a gritar pelo corredor do hospital. De tanto nervoso, eu comecei a gritar. Olha o inferno de que é uma mulher sozinha. Eles não têm ideia. Vocês, homens, vocês não têm ideia do que é uma mulher tá com os hormônios todos bagunçados e de repente o cara trai, ela fica sabendo. É horrível. Eles nunca saberão o que é isso. Então, assim, precisa de apoio. Não é apoio só da mãe, não. É apoio do companheiro. Não é as mães solo são as que mais sofrem. Nunca vi muito sofrimento. Não, mesmo quando você tenha o marido e ele não é tão presente, homem é muito diferente. A gente tava falando aqui um pouquinho, eles não conseguem compreender. Nada. É tipo assim, é um momento exatamente. Tem horas que você... porque você nasce tudo, você tem aquele período de 3 meses, você tá amamentando tudo, você não pode sair por causa da... Por mais que tem gente que até sai, mas assim... Cara, é a prisão e o homem, a hora que chega, às vezes não tá com saco de querer conversar e você passa o dia inteiro naquela função, naquilo, na loucura e você quer conversar, tipo, mudar um pouco, né, o disco, sabe? Aquela coisa. E homem... Eu acho que os mais jovens, né? A gente tem 2 homens jovens aqui fazendo o podcast. E eu acho que eles estão ouvindo, também veem mães, né? Muitos, de repente, são filhos de mãe solo que batalharam pra caramba. E aí eles começam a se remodelar como homens diferentes. Sim, a gente espera que isso aconteça. Mas, atualmente, a maioria não é assim ainda. Infelizmente. Porque acho que não tem... Homem e mulher pensam completamente diferente. Eles não conseguem enxergar. Eu falo... a responsabilidade afetiva mesmo. Não tem. Pra mim não faz sentido como não tem. Às vezes, eles são imaturos, às vezes. Eles também têm muito medo. Porque outro dia eu fui na maternidade, gente, ela tinha um filho de... Acho que vai fazer 3 anos. E ela teve outro. Cara, o mais velho tava insano, sabe? Com aqueles ciúmes loucos atrás. Correndo. O pai, gente, estava dormindo. A mãe estava amamentando, olhando esse... Tinha um dia de parida, cara. De cesárea, morrendo de dor, tomando conta de 2 sozinho. O pai lá largado, dormindo. Aí eu falei, mas você não vai acordar pra ele te ajudar? Isso na maternidade? Na maternidade. Ou você quer que eu te ajude? Não sei... ele não pega, não. Ele só pega depois que fica depois de 6 anos pra jogar bola com ele. Então, mas esse é erro nosso. Falei, mas você não vai acordar esse é um erro nosso e de criações que facilitaram a vida. Assim, eu lavo sua roupa, eu dou comidinha, meu filhinho. Eu falo isso, mãe de menino. Eu falo isso pra todas as mães de meninos. A gente cria muito mal. Não vou falar gente, mas eu sou mãe de 2 meninos. Eu falo, a gente cria muito mal. Muito mal, porque é tudo... Você pode ver, eu tenho um irmão e uma irmã, só do meio.
Com o irmão, não sei o que, ai, tadinho, pega isso, faz isso, põe pra você cozinhar. A minha mãe comigo era sempre assim, você faz, você vai, você cozinha, casa, não sei o três quê. foram assim, exatamente, Então, meninas. É muito A gente é muito diferente. mais independente, a gente faz tudo. Então, mas isso leva as mulheres à exaustão. Exato, ela Total. tava exausta, ela chegava a chorar, a lágrima caía Então, assim, a gente gente, chora. eu morria de pena A gente da chora. minha... Eu fiquei lá, mas sim, não era minha obrigação, mas eu fiquei com tanta pena, cara, que eu fiquei umas 3 horas com ela, Então, até mas chegou quando a eu vejo- enfermeira, sabe? Mas eu concordo, é E erro o cara lá nosso. dormindo. É erro nosso. Às vezes eu vejo, mãe, tipo assim, na chuva, com o filho pequeno, assim, com um e o outro no colo, sabe? Pegando ônibus e tal. E esse pequeno, que tem uns 3, 4 anos, um inferno, você dá. um inferno, e ela aqui com o bebê. Nossa, é de cortar. Porque eu fico imaginando, mas ela tá lá. Ela tá lá e Firme e forte. forte, Firme e exato. forte. Esse é o nosso poder. É. E se for usado de outras formas, é um poder gigantesco, Sim. né? Então, é a mesma coisa. Outra coisa que eu quero falar aqui, agora eu tô falando, falando tudo. favor, Não foi o meu caso, mas eu vejo muitas mulheres e muitas seguidoras minhas da internet que elas são muito acusadas pelos homens de... Elas ficaram com o bebê, pararam de trabalhar e tudo isso. Aí, depois de 5 anos, tal... Separou. Você não trabalha. Não, você não assinou um contrato, porque o que a gente tem que fazer é assinar um contrato. Se eu parar, estou parando de trabalhar, portanto, tenho direito a isso, isso. Porque daí você ouve a vida inteira que você está usando esse dinheiro, que você está pegando para você. Tem casos que pegam mesmo, qualquer ser humano em qualquer gênero. né? Exato. Mas você vê as mulheres ouvindo isso o tempo todo. E assim, em todas as classes. Em todas as classes. todas, Assim, concordo. é uma diminuição, uma descredibilização. E a Verdade. gente não assina um contrato. É a mesma coisa que contrato não oficial. Antes, era um tabu. Agora as mulheres estão ligadas, porque a gente tá começando a ser abusada. Como a gente tá trabalhando muito e começando a ganhar e começando a ter poder, a gente vai ser abusado daqui a pouco. Sim. Então tudo tem que estar em contrato. Desculpa, mas tem que Eu estar. vi hoje, você tá me falando uma coisa hoje que tem um pouco a ver exatamente isso. É quando você vai casar, você colocar, inclusive, já num contrato pré-nupcial sobre traição. Jura? Falando. Era uma Sabia, advogada falando que tem a ver. Você faz um contrato, eu acho que você tem que fazer hoje em dia realmente. Eu casei, separei 2 vezes. E eu achei isso legal, não tem nada a ver com a traição, gente, pelo amor de Deus. Tô falando sobre... Ela tava explicando exatamente isso. E é importante fazer contrato, porque assim, se você não deve, não teme. Qual o Qual problema? o problema de colocar? Qual o Então, problema? assim, a traição, óbvio, não tem um mandamento, tem essas coisas. Quem é católico, quem segue... Mas assim, colocar dentro de um contrato pré-nupcial, por quê? E pode colocar isso também, colocar porque assim, se você não deve, não teme. E se você está querendo casar, você está querendo casar. E fazer uma família. E fazer certo. Só que o concorda? problema é que os homens, eles pensam, por exemplo, eles pensam na separação já 2 anos e meio antes, eles já sabem que eles vão separar, ou eles já... Tanto que a maioria trai. Por quê? Pra ter um motivo. Eles não chegam e falam assim, olha, homem- a gente virou amigo e tal. Não é assim. Geralmente não é assim. Então precisa de uma traição pra consolidar, pra você ficar com ódio da pessoa Pra e pedir. virar... Porque o homem, ele não... tem estudos, isso que homem é muito difícil sair de qualquer relacionamento. Ele tem a maior dificuldade. Por isso que ele precisa encerrar de alguma outra forma. A mulher, pode ver, é muito difícil um homem terminar um casamento. É muito difícil. Tem, Então. gente, lógico que tem. A gente tava até falando com o Fabiano aqui contando. Desculpa, Fabiano, te usei. Mas é muito difícil homem sair, é o que você falou. Ele Então, precisa disso. Aí, amarrando com a questão contratual que a gente tava falando, Você foi muito... óbvio, porque o que eu ouço... eu tava dando uma mentoria pra uma mulher e ela falou, então eu tô... E ela, assim, potente, trabalhadora e não sei o que, do interior. Ela falou assim, então eu tava pensando em separar e tal. Daí eu falei, você sabe? Você sabe o que tá no seu... Não, é tudo nosso. Eu falei, você sabe o que tá no seu nome? Sei, é isso. Eu falei, você foi no cartório? Ela, não. Nunca passou isso pela minha cabeça. Porque tem caso que a mulher vai ver, já passou tudo pro nome de irmão, de não sei o que, de um monte de gente. Nossa. Você não sabe? Tem caso assim, tem muito. Muito! Como de homem que começa a frequentar a sua casa, de repente, isso eu vi de uma advogada, pede, amor, posso receber na sua casa um chapéu? Posso receber na sua casa? Aí ele vai comprovando vínculo.
de endereço, Entendi. porque vai... Não, é loucura hoje. Cara, Quando as pessoas são É desonestas. chocante. Então, É assim, chocante. então, assim, você não sabe... Quando você constrói a vida com alguém, supostamente, tem que ter honestidade. Mas geralmente, quando essa mulher se separa, ela cai. É o que todo mundo fala. Ela a não gente tem dinheiro, ela conhece. quebra. A gente porque- conhece uma pessoa quando a gente se separa. E é literalmente isso. E Eu vi isso outro dia. mas a grande maioria é um filho da... Entendeu? Porque assim, não vou falar mais palavrão. Porque assim, a mulher às vezes abdicou de certa carreira, de certa música, Sim. a pedido do marido. Isso. Porque pra cuidar da casa, pra Então, cuidar mas do isso filho, não é contábil. não é. E Mas aí, tem que ser. concordo, por isso que eu tava até falando dessa parte da traição, que eu vi isso hoje, não tô brincando hoje, sobre colocarem num contrato pré-nupcial. E a gente só conhece a pessoa quando separa. E, honestamente, eu separei 2 vezes, fui casada 2 vezes, e hoje eu casei com um advogado, a gente não tem a noção, e E posso você falar fez isso. contrato? Você casou com Casamento, fiz advogado, contrato, você fez? fiz contrato. Pré-nupcial também. Isso que eu... Mas não coloquei da traição. Porque eu vi hoje. E aí, o que eu tava falando? Mas assim, a mulher, ela sofre muito. E muitas coisas a gente não pensa numa separação. Não. Não. Eu não gosto de trazer isso, porque não é ser a favor de separação, de nada. Mas, Não, é você ser racional É. com o seu dinheiro, É. inclusive. Porque o mas- seu dinheiro pode ser... o meu atual, ele me fala umas coisas que eu falo, realmente, eu me separei, eu nunca pensei. Você para pra pensar e o homem não para pra pensar. Que a hora que você se separa, por mais você vai ter, vai ficar morando com a mãe, vai ficar morando com a mãe. Você vai perder. Você vai perder Sim, muito é uma muito queda tempo. patrimonial É. gigante. E você vai perder muita coisa. Você vai perder tempo do seu filho, o crescimento do seu filho, coisa que você não imagina. Então, assim, talvez você não vai estar lá naquele momento, talvez você não vai estar lá no outro, a primeira palavra, primeiro passo, primeiro não sei o quê. É muito, e muita gente não pensa nisso. Então, e tem estudos, já saiu isso no New York Times, quanto demora, pelo menos 5 anos para a mulher entrar de novo no mercado. Isso se ela se afasta há pouco tempo É isso que eu ia falar. no porque- mercado de trabalho, porque às vezes é mais tempo. E não é só isso, o colocar a mulher se inserir novamente No mercado. no mercado é muito mais difícil, Sim. porque o mercado ainda é preconceituoso Sim. com a mãe. Sim, total. Ah, se é mãe, então não vou contratar. Se é Sim. mãe, de quantos anos? Não Quantos- vai, não é. vai, Não vai vou contratar porque ela vai querer Exato. engravidar. É, sim. Não Muito. tem. Tanto que a gente precisa de muita política pública, assim. Se tivesse uma creche em toda a empresa, o que... Tipo, eu fui pra Finlândia e tem o Sim, esquema sim. part-time, job. Assim, aqui não é muito comum isso. E creches. As empresas têm que ter Tem creches. creche, sim. Então, você deixa seu filho lá, você sente segurança pra deixar. Mas aqui não existe. Então, assim, pra conseguir... As mulheres pobres são as que sofrem mais. Porque pra conseguir vaga... Pra não sei Não, o quê, exato, é um não tem- inferno, exato. e muitas abandonadas. Muitas abandonadas, Sim. né? Então, assim, é uma realidade que a gente tem que falar porque isso acontece. Isso não quer dizer que vai acontecer com com você. você, concordo. Mas você também... Eu acho que faz parte de tomar consciência. Consciência da maternidade, consciência do envelhecimento, consciência de você jovem, da gravidez. Porque a pior coisa do mundo é você engravidar essas jovens adolescentes. O que acontece? Né? Ai, nem As mães que fale. acabam cuidando. Falando nisso, você tem uma filha adolescente agora, né? Ela já é jovem, né? 18 anos. 18 anos. É, mais adolescente, é quase uma Jovem. E adulta. o pai casou de novo, né? Casou. E Tem ele outra tem filha. outra filha. Tem, que eu amo de paixão, que é a Isadora, tem 9 anos. E eu e a mulher dele, que já é ex, ele não casou a terceira vez. Tá. Mas a segunda e a namorada são minhas seguidoras, me adoram. Que bom. Porque eu tô aberta a isso. É. Porque o meu casamento, ele terminou de uma forma muito boa. Amigável. Né? O que É. aconteceu? Quando a Lara tinha uns 4, 5 anos, eu fui viajar para fazer um material, entrevistas com 144 mulheres de 12 países. Eu fiquei 4 meses fora. Aí a gente falava por Skype, e olha quando dava pra falar, porque nem tinha e tal. Era complicado. Era complicado. E aí, do outro lado do mundo, aí eu falava assim, e aí, tudo bem? Ele, então, hoje eu fui fazer ginástica, eu fui na academia, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, porque quando o homem começa assim, porque eu deixei
Não é que eu deixei, já estava num casamento Sim. virando Já amizade. Isso. Aí fiquei 4 meses fora, bom, mas foi bom. E depois ainda demorou uns 3, 4 meses. Até que um dia estavam nós dois, assim, e eu já... Falei assim, Ele tava se rolando. redescobrindo e você também. Aí eu olhei pra ele e falei assim, fulano, falou o nome, né? Eu falei, fulano, eu tava pensando, o que você acha, assim mesmo, o que você acha? Você acha que a gente deve separar? Ele falou, nossa, eu tava pensando a mesma coisa. Aí a gente deu uma risada um pro outro. E eu falei assim, porque a gente virou amigo e tal. Tanto que a gente tem um carinho gigante. Eu sei que, assim, se eu ficar doente, a minha mãe ficar doente, eu ligo pra ele na hora. Ele vai, assim, ele é um super parceirão. Ele foi um pai presente. Foi um pai então, presente, é o pai presente da segunda filha e tudo isso. Então, assim, foi resolvido de uma forma mais tranquila. Sim. Porque a gente percebeu que o amor homem e mulher tinha acabado. Terminado. Talvez, muito provavelmente acabou. Porque quando chegou minha filha, ela tinha uns 3, 4 anos... Eu queria só ficar com a minha filha, vendo Backyardigans, que eu desenho. Então, assim, eu não tinha vontade de fazer nada. Vamos jantar. Assim, juro. Eu não tinha vontade de fazer nada mais. Assim, não sei. Era tudo ela. Acontece muito. E por isso, esse amor todo com ela e o pai também, tudo direcionado a ela. Quando ele teve a filha, a Isadora. A Isadora. Ela não morreu, não, de ciúmes, pra contar que ela ia ter uma irmã. Eu acho que... Ela foi super bem. Às vezes ela tem ciúmes da irmã, mas é uma coisa que ela tem 18, irmã 9. Eu falo, Lara, pelo amor de Deus, né? Mas na gravidez, assim, logo que então, ela soube, ela não falou nada? Não sei se é porque acho que não era mãe dela. Não é a mãe. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. Boa. Eu sei que o meu mais velho, ele quando tem uma irmãzinha tem agora, uma irmãzinha. Né? Exato. Ele sentiu muito quando eu engravidei. Quando então. o pai engravidou, a Jé engravidou, ele não sentiu tanto. Por quê? Porque não vai dividir a mãe. Não ia, talvez. Então eu acho que tem a ver com essa coisa da minha mãe. Tanto que quando eu fico muito... Falo assim, quem é sua filha sou eu. Eu falo, ai meu Deus do céu. Porque eu realmente adoro, assim, adoro passear com ela, porque ela tá numa idade muito gostosa, né? 9 anos. Eu vejo que vocês às vezes fazem no Instagram, juntas. Eu e a Lara. Eu ainda não faço com a Isadora, porque eu tenho que pedir permissão pra todo mundo. Vi que vocês viajaram juntas agora, você e a Larinha. Achei muito fofa a viagem, a gente tem uma relação muito boa. É isso que eu vou perguntar, como é essa parceria agora? Porque muito 18 anos, não vou falar mas que é uma parceria, viu? A fase de adolescência é complicada. Isso é. Jura? Eu sei mais que você, eu quero fazer isso, eu faço e pronto, começa a bater de frente. Agora tá ficando você adulto, tem que ser, aí vai melhorando. É que tem muito essa relação, não sei você, mas eu tive a menina, né? Eu tenho 2 meninos, então ainda não são adolescentes. Eles têm muito... Como eu falo, eu e minha mãe, a gente batia muito diferente. Exatamente. Menina bate de frente. Mas a hora que eu virei mãe, parece que também vira a chavinha. E, tipo, minha mãe me ajuda em tudo. Faz tudo, peço tudo. A gente tem hoje uma relação muito diferente do que era. Sabe, assim, de bater diferente. Mas isso é uma pequena fase, depois passa. Eu bati de frente com as meninas, porque elas acham que elas sabiam tudo, é independente, não tem perigo nenhum. Minha mãe, isso é maluquice, não vai acontecer nada com a gente. Eu, como? Calma, você tem... Vou na festa, não sei aonde. Começa a sair sozinho. Entendeu? Mas são as preocupações de mãe, que aí tu acho que não tem jeito, mas elas né? acham que podem tudo, né? Se por elas, vai. Porque tem um grupo, a escola e tal. Dá pra entender, que também a gente não é preparada pra essa fase da adolescência. Sim. A gente não é preparada pra nenhuma fase. Nenhuma. Né? Porque é um trabalho meio físico, quando a criança é pequena. E no trabalho da adolescência é muito intelectual. É um trabalho mental que você tem que segurar. Você fala, não... E hoje, ainda mais que a gente conversa mais... É aquele passarinho que quer voar e a gente quer segurar um pouco. Antes você não vai fazer pronto. Hoje, não, você conversa. Olha, por que você não vai? Você conversa sobre tudo. Tudo. Inclusive, quando a minha filha colocou o DIU, a gente fez tem no Instagram, a gente fez um post até da Bayer, que é sobre, que não falava abertamente sobre o DIU, mas quando a primeira vez dela, porque ela tinha um namorado e tal, e ela conta. E aí aconteceu.
Aí ela veio chorando pra mim num sábado de manhã. Mãe, aconteceu e não sei o que e tal. Eu falei, ai, que bom, isso, aquilo. E ela conta isso no que a gente fez no post. Aí eu abri o computador e falei assim, então agora tá tudo bem, tá feliz e tal. Vamos, porque assim, demora, né? A gente vai percebendo que vai acontecer. Falei, agora você vai procurar métodos contraceptivos. Aí eu e seu pai, a gente vai. Tanto que foi eu, o pai... e ela que bacana. No ginecologista, que foi o obstetra dela. Que e legal. quem colocou o DIU nela foi o obstetra, o mesmo que me tirou, que tirou ela da minha barriga. Que legal. Então, assim, é uma história, porque a gente conversa história, mesmo muito, porque a prevenção, imagina uma menina de 16 anos grávida. Todo adolescente acha que nunca vai acontecer com ele, exato. que nada, eles são Mas imunes a acontece. tudo, né? Não, Então, óbvio. Então, assim, óbvio. acho que essas conversas, tanto que depois ela falou assim, a minha amiga tal, falou, será que você pode falar com a mãe dela? Entendeu? Então, assim, virou uma coisa, porque ela tinha colocado o DIU e muito nova, né? Só que dela foi anestesiada e tal. Daí, quando eu vi ela de roupinha de anestesia, eu falei, ai, meu Deus do céu, sabe aquela roupinha azulzinha? Eu falei, meu Deus, ela cresceu mesmo. Mas é uma fase, e eu acho que é muito importante a mãe acompanhar, tão importante, porque ela se sentiu segura, ela entendeu o que é a prevenção. Mas você acha que você teve essa facilidade por trabalhar, jornalista, pesquisar, por ser comunicadora? Ou você já... Ou como ela também enxerga tudo isso? É que assim, eu entendo a importância do trabalho na vida de uma mulher, que é o lado financeiro. Sim. E eu falo muito isso. Tanto que ela me cobra por vídeo, às vezes. Eu pago R$50 por vídeo, às vezes. Eu falo, ela quer gravar? Ela grava. Mas porque ela fala, você não fala que a mulher tem que ganhar? Boa. Eu sou... Ensinou certo. Estudei certo. Então, eu sempre me preocupei muito com essa questão de filho. Porque filho vai interromper um processo lá. E do adolescente, não tem corpo, não tem nada. Então, eu como uma pessoa que fala sobre as coisas e que tá participando do mundo ativamente... Eu só tava esperando e falei com o pai dela e tudo. E a gente já foi muito legal, porque tava assim a cena. Imagina, o pai, a gente eu separado. acho legal, porque muita gente também tem esse tabu com o pai, né? Tanto o pai com a menina, a filha, como a filha com o pai, né? Então, muito mais sempre conversar. Minha mãe que me levou no ginecologista quando eu era menor. Sempre a mãe, né? É difícil ver quando o eu perdi pai minha levando. virgindade, eu contei para minha mãe também. Eu tenho uma relação ótima, sempre contei tudo. Mas era sempre com a minha mãe. Minha mãe, tipo, não, seu pai, sabe? Assim. Então, mas eu acho que tinha essa relação de abertura. O pai deu. E eu também sempre impulsionei. Então, assim, a primeira a saber fui eu. Mas depois, ela demorou um pouquinho, mas contou pro pai. E o pai, no fundo, a gente já sabia que ia acontecer. Lógico. Né? A gente tava esperando ela. Estava monitorando, porque vai que a primeira vez essa menina ficar grávida, daí a gente mata ela, né? Ela, o cara e todo mundo. Tanto que quando ela colocou o DIU, eu fui com a mãe do menino, a gente foi junto, daí tava o menino, ela, eu e a mãe do menino. Mentira! Que ela também é uma executiva e tal, super bacana. Aí eles foram passear no shopping, eu falei assim, então, você tá sabendo? Fulano me contou que ela vai colocar o DIU e tal, então, eu falei, então, é bom, porque eles começaram a transar, e aí, né, porque eu como mãe de menina tenho minha preocupação, mas ela também tem que, ela não, super e tal, então, eu e a mãe conversamos. Ai, que e bacana. eles foram andar no shopping, acho que riam, né, e depois voltaram pra mesa, a gente tava numa mesa de restaurante, e essas histórias que são muito legais, e eu quero que ela lembre pra ela fazer com a filha dela, sabe? Com os filhos que ela tivesse, se ela quiser ter. Porque eu acho que é isso que faz... Não é só informação, mas é isso que te faz mãe, te faz ser humano. Sua mãe, você e sua mãe sempre tiveram esse tipo de relação também? A gente é amiga, mas a minha mãe nunca teve coragem de falar nada. Então, porque antigamente ainda, né? Não tinha essa liberdade também, né? A primeira vez que não tinha... Tipo, revista masculina, não existe... Eu nunca tinha visto um pênis na minha frente. Assim, eu assustei quando eu vi um namoradinho. Porque eu nunca tinha visto, assim... sei lá, sabe o formato, mas não sabia detalhes desse formato. Então, eu assustei, eu não sabia o que fazia. Nada, naquela zero. época. Zero. Então, assim... E eu não cheguei pra minha mãe e falei nada.
E ela também não chegou pra mim e falou nada. Então, meio que a gente vai aprendendo. Mas Engraçado, minha mãe não falou, mas eu aprendi como eu sou a caçula, somos em três. com Eu as irmãs. aprendi tudo com a irmã mais velha. Com a irmã mais velha. A irmã mais velha foi a professora, né? Então, isso é bom quando Isso é acontece, bom, porque... né? Né? Mas imagina, filha única ou filho único, você não tem. Até pro menino, o menino não sabe. Falar, né? Né? Não, Antes mas levava no puteiro, sabe? Exato. Tinha muito disso. E eu falo, eu como mãe de menino, eu sempre tento e quero que ele tenha uma responsabilidade afetiva com o próximo, entendeu? Porque é óbvio, adolescente, seja homem ou mulher, hoje em dia vão fazer cagadas, vão não sei o quê, mas eu quero que tenha essa relação, mas é muito difícil, né? Hoje em dia já tem muito mais liberdade, você consegue conversar. Muito mais. E também tem a internet, né, gente? Hoje em dia Então, e a gente acabou aí, fazendo né? o post. E eu, obviamente que eu perguntei pra ela, ela ia ganhar dinheiro, aí ela falou, tá bom, mãe, eu falo. Ganhou bem pra fazer, viu? Que bom. E não foi coagida, porque eu tava apresentando um evento da empresa e eu vi eles falando de um deal que era o deal da minha filha. Eu falei, nossa, a minha filha... Daí eu até falei, minha filha tem esse deal, porque o médico indicou e tal. Aí, num Dia das Mães, eu não sei se foi um Dia das Mães lá atrás... Aí lembraram a pessoa executiva de saúde da mulher e tal. Falei assim, vocês duas, top. Daí a gente fez uma reunião, nós duas e tal. Ela contou. E elas acharam o máximo, porque ela assim, não falou, quando eu entrei mais, quando foi a minha primeira vez e tal. Aí eu fui contar pra minha mãe. Leve, né? De maneira leve, mas foi muito legal, bacana. porque ela se ganhando, se abriu, mas se abriu. E aí virou case pra outras meninas, legal. entendeu? E agora me diga uma coisa, porque a gente conversa muito, tá quase no final, né? E eu tô vendo que ela trouxe o livro, Lobas! Pra vocês duas, eu só trouxe um. Imagina. Nada, aqui não tem A problema. gente divide tudo. É um livro, olha, gente, guia prático para a maturidade com excelência. Conte aí, como foi que você teve essa ideia de fazer esse livro? Então, esse é o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi baseado naquela viagem de 4 meses, entrevistando 144 mulheres. Que era um livro reportagem falando das mulheres em transformação. Eu, quando cheguei nos 40, que é outra fase também de atenção, né? Muitas coisas, muita confusão mental eu tive. E daí eu tive depressão pós-parto. E depois, com 41, e aí eu tive várias depressões. Você teve outras, então? Teve a ver com... Será que não teve a ver também com a minha hormonal? Avó. Não era hormonal ainda. O que é hormonal é agora. Eu entrei na menopausa com 50, eu tenho 52. Aqui eu falo claramente pra mulher, por quê? Porque o estrogênio vai baixar muito nesse período de menopausa ou de perimenopausa. E aí, ela pode ter quem já teve depressão, ou tem depressão na família, ou teve depressão pós-parto, ela pode ter depressão nessa época. Por causa dessa queda hormonal. Então, acontecem muito dos sentimentos confusos. Isso é aquele do blue. Sentimentos confusos, às vezes tristeza, que é como uma TPM, sabe? Só que é uma TPM a milhão, que é na menopausa. Então, eu comecei a entender que o grande momento de virada da minha vida foi lá por volta dos 40, quando eu me separei. Também eu comecei a sentir muito essa coisa do envelhecer, porque eu já tava velha, eu me separei e eu comecei a sair, tipo, balada. Sim, eu comecei a sair da balada. Sim. Você tava recomeçando. E, obviamente, que eu menti a idade. Por quê? Porque tinha cara de 32, 33 anos lá. Então, quando eu perguntava a idade, a 35 no máximo. Então, quando eu falo que eu já menti a idade, entendo que as mulheres podem fazer isso, assim, não podem. Elas não devem, porque isso é um processo que vai ferrar a cabeça delas, né? Porque meio que você tá se colocando num lugar que você não é. Você tá criando expectativa. Agora. Não, eu não acho que deve, mas eu entendo sim. Se mas mentiu. você não teve isso, também me separei. Será que também não é a confusão? Porque é muito difícil. Eu falo, eu tenho uma idade que, quando eu falo todo mundo, Marcela, é impossível você ter essa idade. E choca um pouco, porque é difícil se colocar. Você se coloca com a sua idade. Total. Jura? Todos os meus posts. Nossa, eu tenho não tem orgulho. Eu também tenho orgulho da minha idade, pelo amor de Deus, de todo mundo. Você tá maravilhosa. Acho que você deve se sentir na melhor idade. Tenho certeza, intelectualmente, tudo. Mas tem muita mulher que não é que mente a idade, porque a gente não se sente na idade. Eu falo, cara,
Sim, 39. mas daí eu comecei a estudar. Isso aqui... Eu não sinto que eu não Então, mas tem o que a gente chama de idade biológica. Sim. Né? Você tem 3 idades, no fundo. Daí eu comecei a estudar sobre esse processo. Porque assim, depois... Quando eu tinha uns 47, eu comecei a pensar nesse livro. E aí eu entrei no processo de perimenopausa, que é antes da menopausa, senti um monte de coisa. E entendi que todas as desacelerações, inclusive físicas, vão começar por volta dos 38, 40. Sim. As desacelerações musculares... A mulher não tem o músculo, esse osso não é sustentado, porque o músculo sustenta o osso, esse osso vai ficando mais fraco. Na menopausa ele vai ficar mais fraco e pode levar a uma osteoporose. Você vai ganhar peso, porque o seu metabolismo ele fica mais lento a partir dos 40. E isso é progressivo, não para mais. O músculo e o metabolismo. Sim, não vai parar mais. Sim, então você come a mesma tudo. coisa... Não adianta, você vai ganhar peso. O que aconteceu comigo? Eu ganhei 14 quilos, eu tava lá nos 42, 14 quilos. Aí quando foi nos 45, 46, 47. Eu perdi esses quilos, porque eu sabia que ia entrar na menopausa, porque quando você entra na menopausa, aí que fica muito difícil você perder. Daí você tem que fazer uma dieta, assim, 1 ano mesmo, direitinho, pra você perder, porque você vai ganhar peso. Você vai continuar ganhando peso até o final, né? E na menopausa você ganha peso na barriga. O corpo muda, exato. Não é mais no quadril, porque o estrogênio protege aqui a área reprodutiva e tal. Então eu comecei a estudar muito sobre hormônio, não só a menopausa, mas o que afeta e o que começou a afetar lá nos 40. Então tem 2 coisas aí. O preconceito, 40, 42, 45, já tá velha. E falar tá velha de forma pejorativa que é ruim. O envelhecer, a gente, assim, hoje que eu sou uma ativista da maturidade e a gente preza o envelhecimento e a gente quer que as pessoas prezem também, porque é uma fase da vida que todos vão passar. E a gente se sente, isso que você falou, eu me sinto muito bem. Então, se você se sente muito bem, se você tá construindo um envelhecimento maravilhoso, o que vai acontecer? Essas desacelerações você não vai poder escapar. Mas você vai pegar antes. Quando eu começo a falar o primeiro capítulo, cheguei aos 40 e agora... É exatamente isso, porque nos 40 seria bom se ela não fez nada, né? Começar um exercício, começar a se preparar e tudo para envelhecer, né? Então, ó, os 40 chegaram, e agora? Né? Aqui, ó, nasci no início da década de 70 e comecei a pensar neste livro perto dos meus 50 anos. Ou seja, eu já nos 50 e o desejo da conversa com mulheres a partir dos 40. Talvez você esteja se perguntando por que me olhar especificamente para a mulher 40 a mais. 40 anos são um marco na vida da mulher. Não me refiro aos 40 anos em si, mas a década que a gente vai trilhar. Então, obedecendo à biologia, inúmeras transformações acontecem no corpo, perdas musculares, lentidão de metabolismo, necessidade de mais qualidade da nutrição, quedas nos níveis de colágeno. E aí tem o problema de muita mulher nessa fase da vida se separar e quebrar financeiramente. Sim, tanto que o 5º capítulo é a independência financeira. Enfim, eu construí... Isso daqui eu abordo, tipo, os 10 anos da sua vida, que são os meus 10 anos dos 40 aos 50, que chega à menopausa, mas não é um livro sobre menopausa. Entendi. É um livro dessa maturidade. Sim. Como trilhar essa maturidade de forma mais inteligente e mais consciente. Sim. Porque senão vai acontecer que nem a gente nas mães. Você vai chegar aqui... Pessoal, ninguém me avisou, ninguém falou nada. Então a gente tem que colocar modelos que eu falo assim, modelos legais de pessoas que estão 60, 50, 55 e que estão aí ativas. Que vai ser a maioria da população daqui 30 anos. Mas ainda não é. A gente vive num mundo para jovem, que as agências de publicidade pensam em jovem, geração Z, tudo para os jovens. Só que a gente tá à beira de ter um mix de geração daqui uns. E espero que isso seria o passo à frente do etarismo, né? Porque o etarismo é preconceito de idade. Sim. De você com relação aos velhos e os velhos com relação aos jovens. Então, o que as empresas modernas, assim, globais mesmo, já pensam é misturar, que nem aqui. Você tem um jovem filmando, né, na edição, o outro controlando, que são essas coisas digitais, eles fazem muito bem. E a gente faz outras coisas analógicas muito bem também. Melhor. E numa empresa, se você junta, que chama intergeração ou mix geracional, esse é o futuro das empresas globais e que a gente quer para ter visões diferentes. Que nem aquele filme O Estagiário, do Robert De Niro. É exatamente
você tem a experiência, né? E a vivacidade do jovem. E não que o jovem não tenha experiência, mas ele tem outras habilidades da geração dele, nativas. Não só tecnológicas, mas assim, você fala algumas coisas pra eles é normal algumas coisas que pra gente é um super tabu. É verdade. Entendeu? Então eles falam, pra mim não é assim. Vou falar só uma coisinha. O primeiro namorado, sei lá, o segundo namorado dela, ela tava esperando ele em casa. Daí eu falei, põe umas velas, põe não sei o quê, põe umas coisas, né, pra dar um, né? Dela, mãe, a gente não é assim, não é assim. Daí eu falei, tá. Daí eu falei das velas, daí eu falei assim, mas o que ele vai pensar, né? Vai pensar que você tá querendo alguma coisa, então não põe a vela. Eu falei, mãe, a gente não pensa assim, não é assim. É a mesma coisa de gênero. O pensamento é completamente diferente as gerações. E esse pensamento que foi construído com menos idade pode se juntar e quebrar os nossos preconceitos das pessoas mais velhas, entendeu? Porque a gente tem muita dificuldade. Total, mas tem muita gente também que não quer... E esses vão ficar pra trás. Exato. Esses vão ficar atrás, porque o mundo é cada vez mais fluido, é cada vez mais integrado, é cada vez mais diverso. Isso que a gente chama de diversidade etária. Então, assim, se não... Vai haver um mix geracional, porque a gente precisa deles. Eles não precisam tanto da gente, mas a gente vai ser incluído porque a gente vai ser a maior parte da população no mundo. Então vai ter produtos pra gente, muitos produtos pra gente que hoje não tem. Vai ter muita coisa pra pessoas de 60 anos. Então, assim, a gente vai ter que ter esse mix. Porque os 60 anos hoje em dia não é. Você via foto de, tipo, dos meus avós com 60 anos. Era aquela colinha vovó, né? Hoje, 60 anos. A pessoa pode até ser vovó, mas Minha mãe tem 6 netos, tem 63 anos. Você não fala, é uma vó, entendeu? Não... É porque o seu conceito de vó é de uma outra época. Você que é jovem. Exato. Entendeu? É outra coisa. Mas quem nasceu com a avó, com a sua mãe, vó, não vai ter esse conceito. Não, eu vejo mães de amigos meus mais novos que eu falo, gente, quero Então, quero ficar assim e tal. Então, eu falo muito, tem mulheres de 30... No meu Instagram, que é Maria Cândida TV, tá? Maria Cândida TV e meus canais no YouTube. Eu falo, tem 3 fases. Dos 30 aos 40, é aquela mulher que, 35, 38, ela fala assim, eu quero ter 52 e ser assim, né? Forte, vitalidade, tudo isso. O que eu faço? Né? Obviamente que eu não tenho nenhuma fórmula mágica, mas algumas coisas de informação eu tenho que pode ajudar, que eu não fiz, inclusive, porque eu não tinha essa informação antecipada. A segunda é a que tá no pensamento confuso aí, 40, 41, 42, às vezes separada, ou quer ser mãe, mas não sabe ainda, não tem namorado, não sei, mas ao mesmo tempo logo eu vou estar com o sintoma da menopausa, e o que eu faço? Então assim, esse bolo, mas com 40 não adianta mais. Mas vou dizer, hoje em dia, Maria, as coisas estão mudando. Você estava falando da menopausa, eu estava pensando, as grávidas, elas estão engravidando com 42 anos, hoje 43, tá mais tarde. Tá muito mais tarde, sabia? Então, mas eu acho isso, mas só que tem um risco aí. Tem. Mas elas trabalham tanto que não querem, né, a vida corrida. Então, por que essa mulher com 25 ela não congela o ovo? Por que não tem no sistema público de saúde congelamento de ovo? Isso se chama política pública para a mulher. Exato, que aqueles caras lá, e não é que tem a ver com o partido, mas esses cares, tudo branco, hétero, machão, como eles vão pensar em menopausa, congelamento de óvulo? Pra eles não fazer, eles nem sabem, porque assim, a mulher fingiu que tava bem na menopausa. Então assim, por isso que a gente precisa ter mulheres que, se eu tivesse tempo, eu até tentaria me eleger, porque assim, essa ia ser a minha batalha, porque é muito assim, eles não vão votar nada pra gente, porque não tem interesse, vai ficando lá. Tem uma lei aí de menopausa pra colocar reposição hormonal no SUS, não tem. O Ministério da Saúde, eu apurei isso, que o Ministério da Saúde fala que tem, me deu um monte de coisa. Eu passei com 3 médicos, não é reposição hormonal. É um creminho vaginal e tal. Que não adianta. Não é reposição. Então a gente tá agora com uma lei lutando aí, tem ativistas lutando e médicos lutando pra que essa mulher, porque assim, a mulher pobre é aquela, assim, é a que
trabalha pra caramba, a que foi abandonada geralmente, a que já é excluída e ainda tem que trabalhar com todos os sintomas de menopausa, 90% das mulheres vão ter esses sintomas. Tem mais, só na perimenopausa tem 16 sintomas. Perda de libido, cansaço extremo, não é cansaço assim. Não é cansaço de você não é o sono aguentar, de adolescente, entendeu? De não então, se assim, levantar. Tem milhões de coisas que escape de xixi. Por quê? Porque a gente ganha peso, a gente não fez exercício pro assoalho pélvico. Aquele peso que na gravidez a gente tem escape de xixi, vai acontecer se você tá com 10 quilos a mais com 50 anos. Então a gente não sabe, vai acontecendo coisa, a gente não sabe. Então assim, a minha proposta é que ninguém fale que não ouviu. Nas minhas lives, eu falo o tempo todo, nos meus posts, porque é muito importante. Daqui 10 anos eu não vou precisar falar mais. A minha filha não precisa que eu fale de menopausa, porque ela já cansou sabe. né? Então, esse é o meu objetivo. E ela por vai isso estar dando palestra já com você com 18 anos. Isso acho que vai ser outra coisa, talvez, não sei. Verdade. Bom, a gente tá chegando ao fim. A gente trouxe umas plaquinhas. Infelizmente, a gente tem que terminar, porque senão a gente fica batendo papo, principalmente esses delícia, muito bom. Mais 2 horas. E a gente gosta de falar aqui. E aí ela vai mostrar e você fala o que vem na sua cabeça. É uma frase, é uma palavra. Eu vou falar a primeira coisa. Um sonho. Um sonho. Eu quero viajar o mundo. Um sonho agora, que eu vou fazer agora, e a partir desse final de ano ou começo do ano que vem, eu vou entrevistar todas as mulheres, não as mulheres as mesmas, mas eu vou entrevistar 144 mulheres em 12 países, mas mulheres que estão vivendo a menopausa no mundo. Sobre menopausa. Porque eu quero... Aqui eu já sei os sintomas mapeados. Por que 12 países? Tem alguma explicação? Porque é um número completo. Tem 12 notas musicais, 12 apóstolos, meses, 12 a hora. O 12 é o número completo. E a gente chegou a essa ideia no 12 Mulheres, que foi o primeiro que eu fiz. Então eu quero rodar 12 países. Você já sabe quais são os 12 países? Os primeiros vão ser na Ásia. Porque eu quero entender muito. Isso que eu falam que a alimentação tem muito a ver com os sintomas. Tem total e a ver. até o estresse de trabalho. Então, assim, eu preciso ir em loco, porque ninguém fez isso. Hoje em dia falam muito da endometriose também, que é totalmente voltada para alimentação, e você consegue. Não ainda eu operei endometriose e pouca gente fala disso. Você consegue segurar com alimentação. Tudo é alimentação. Então, assim, eu quero mapear na Ásia. Eu quero mapear como eu mapeei. Na Ásia, na Europa, na América e na África e no Oriente Médio, se eu conseguir. Se conseguir, né? Até se elas não falarem nada, eu quero ver se eu consigo pelo menos autorização para conversar sobre isso, entendeu? Com médicas, com mulheres na menopausa. Entendeu? Eu quero... Esse é um sonho. Nossa, olha o meu sonho, ele demora 10 minutos para acontecer. Então, viagem já veio. A viagem já foi. Filha, minha filha é uma pessoa tão incrível e claro que tem um mau humor, mas é uma pessoa assim... É o hormônio da adolescente. Eu até falei pra Renata Ceribelli, fazendo um Fantástico, uma matéria, meninas na puberdade e mães na menopausa, porque é uma explosão hormonal que pode ser insuportável e gerar muitas brigas, mas também muitos choros, porque a gente fica muito sensível e tal. Então, assim, eu agradeço muito a minha filha, porque ela é a pessoa que eu gostaria que tivesse nascido mesmo. Assim, ela é uma menina legal, sabe? Que bom. Cabeça aberta, tá aí ela é bem fofa. É fofa, responsável. É uma geração, né, que é incrível que vem, né? Tipo, 21, 18, acho que vem uma geração ela muito incrível. Ela não quer consertar o mundo, as minhas têm a mesma idade, mais ou menos. Não, ela fala que eu sou muito ativista. Então, a Vitória tem 23, Vitória quer consertar o mundo. Então ela tem que falar comigo, porque eu também ainda quero consertar, eu não tô na juventude. Ela vai pra ONU, ela disse que vai pra ONU, por isso que ela tá. Que ótimo. É o sonho dela, desde a infância, você acredita? Olha que ótimo, então é bom. Eu acho que é uma geração muito... inacreditável. Mas eu acho que como ela tem a mãe que fala muito... Entendeu? É agora muito ela tá na na cabeça. Fase de bater da frente, muito na cabeça. Mãe? A mãe... A generosidade, né? Eu aprendi a ser uma pessoa mais generosa, com certeza. A gente não imagina que a maternidade vai trazer isso, a gente nem sabe, né? Mas quando você já lida com o outro, você é mais generosa quando você tem filho, que você eu acho que totalmente, né? Você pensa no outro, você, tipo, não tem o que comer, dá pro outro, né? Tipo, mãe, eu penso muito nisso, que muda uma chavinha real, né? Então, eu acho que traz muita generosidade, sabe? Ou aumenta, não sei. Futuro.
Ai, Como você se futuro. imagina? Então, eu falo isso nas minhas palestras, às vezes, porque eu me imagino uma velhinha, tipo, num skate voador, ou porque é realidade hoje. Eu sou muito dessa pessoa tecnológica. No skate voador, transmitindo com qualquer aparelho que seja, que eu não sei se vai ser óculos, se vai ser... os Jetsons, né? Mas eu imagino eu rodando e falando, entendeu? Eu me imagino nessa cena de estar em todas as idades realmente e estar com vitalidade e fazendo o que eu mais sei fazer, que é a comunicação. Não sei qual comunicação que eu vou, que vai ser meu segmento, que eu vou ter, mas eu sempre vou. Que é isso, a coisa de você querer mudar, porque esse livro é um pouco da necessidade de querer mudar ou não ensinar, mas falar, olha... Preste atenção nisso, né? E não sabe qual vai ser o canal do momento, não, né? Então, não sei se vai ser YouTube, não tenho a mínima ideia. Exato. Não. E por fim, quero ser lembrada... Quero ser lembrada pelas minhas ações, né? Pelo que eu falei de positivo, que eu posso ter influenciado uma pessoa de forma positiva. É isso que eu quero ser lembrada, porque é isso que eu batalho na minha vida como comunicadora. Eu comecei... imagina que eu comecei em 91. Eu me formei em 92 em jornalismo. E comecei como jornalista, séria, jornal e tal. E depois eu fui indo mais para a área de variedades. Então, foi uma transformação. E sempre foi essa coisa de... eu quero que o mundo melhore, quero fazer um pouco de história. Até a minha escolha pelo jornalismo é um pouco de participar da história, coisas que eu nunca teria feito na minha vida, não teria oportunidade, e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de estar em lugares, de ver situações de morte, de enchente, de felicidade, de coisas ruins e astros boas, e estrelas, né? mas é tudo isso, e vai muito com o meu signo, que é o câncer, que você é canceriana! Que dia você faz? 22 de junho. Dia 1º de julho. É bom, canceriana por emoção. É total. Ai, obrigada. Obrigada por ter vindo, acabou. Obrigada. A gente agradece muito. Diga seu Insta, seus canais. Então, é Maria Cândida TV, né? @ Maria Cândida TV. Tá. Se você vai no YouTube... você procura Maria Cândida, vai dar lá uma bolinha que sou eu. Mas como eu já dei muita entrevista, então vai em outros. Mas Maria Cândida TV, você acha todos os meus canais. E eu tô em todos. Eu tô no Facebook, eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube. E eu ainda estou na TV também. Eu trabalho na TV Globo. Mas já passei por todas, absolutamente todas. Mas estou fazendo uma transição muito grande de carreira. E haverá novidades, porque eu quero mergulhar nisso que eu falei pra vocês. Se eu quero ser uma velhinha falando, conectada, eu tenho que estar ligada ao futuro. Não que eu acho que a TV é uma coisa antiga, mas assim... Mas tem um avanço aí que eu quero surfar por puro desejo de criar estar conteúdo disso, seja o canal que for, e de estar né? me conectando com pessoas totalmente diferentes, jovens, mais velhos e tudo isso. Então, e isso é o digital que me leva a essa construção. Maravilhoso. Obrigada, gente. Muito bom. Acabou, acabou. A gente ficaria aqui muito mais. Por favor, gente, só ativar ali e curtam. Exato. E divulguem, e gente. No @PodDasMames, tanto no Spotify como no YouTube. Até a próxima. Boa noite.